Opa, economia? E agora? E agora nessa semana a gente está falando aqui sobre como se preparar para 2023. E hoje chegou a hora definitivamente da gente falar do din-din, do dinheiro mesmo. Como é que a gente vai se organizar para fazer esse 2023 diferente? Como a gente disse já nessa semana, um 2023 espetacular, maravilhoso. Pois é, a gente vai falar tanto para quem está querendo investir, para quem está querendo também sair da lama, né? Porque muita gente entrou na lama aí nos últimos anos, está vendo 2023 como uma possibilidade. Estou aqui com o Matheus Machado, Matheus Finanças, ele está aqui comigo. Matheus, obrigado, viu, mais uma vez pela presença aqui no canal V Brasil, mas a primeira vez do ano, então feliz ano novo para você. Feliz ano novo, Fabiano, feliz ano novo para todo mundo que está acompanhando a gente e vamos fazer, né, o melhor que a gente puder aqui para 2023 ser espetacular e ter muita notícia boa. Pois é, e notícia boa que a gente quer dar aqui no canal V Brasil. E a primeira notícia boa que eu quero dar aqui é que tem pessoas saindo ali da inadimplência, saindo do endividamento. A gente sempre fala, né, Matheus, todas as nossas conversas a gente destaca que se endividar não é um problema. O problema é você não quitar as suas dívidas. Todo mundo tem uma dívida para pagar, seja uma casa, seja um carro, seja até a roupa que está usando. Pagou ali um crédito sem juros, fez ali caber no orçamento. 2023, um ano difícil, a gente não sabe para onde vai ainda, janeiro está muito confuso, um governo que entrou, outro que não está querendo sair, é uma situação complexa. Como é que a gente olha para o nosso dinheiro e não coloca ele nesse caos todo? Olha, a primeira coisa é a gente buscar se proteger. E como que a gente se protege? Criando algum tipo de segurança, criando algum tipo de proteção. O primeiro conceito, e diria que o conceito mais básico dentro da educação financeira e do planejamento pessoal, se chama reserva de emergência. A reserva de emergência, ela não tem esse nome à toa. Ela é justamente uma reserva financeira para alguma emergência. Que emergência? Olha, eu tive um problema com o carro que o seguro não cubra, ou que às vezes eu nem tenho seguro. Eu tive um problema dentro de casa, preciso consertar o encanamento da pia, aí ali vai R$300, R$500. Então, a primeira coisa, né, o esteio, a base do planejamento financeiro mais seguro e para a gente se proteger para esse ano e para os próximos que virão, é sempre a gente ter uma reserva como essa. Qual que é o valor recomendado? O valor recomendado é um dia você chegar a 6 vezes aquilo que você gasta todos os meses. Um exemplo simples, você gasta R$2.000 por mês aí dentro da sua casa, com a sua família. Então o que você faz? Você vai multiplicar por 6. Então você vai ter que guardar 12 mil. Do dia para a noite? É claro que não, né? Você vai juntando aos pouquinhos. Por quê? Porque vamos supor que veio um desemprego, veio uma situação mais crítica. Você tem pelo menos 6 meses para segurar as pontas dentro de casa, sem desesperar, sem achar assim, como é que a gente vai comer, como é que a gente vai pagar um aluguel ou um financiamento habitacional. Então, assim, é muito importante a gente ter essa noção. Agora, um outro ponto para um ano incerto é a gente entender que a gente tem que começar a se conscientizar a viver de forma independente da política. É difícil? Claro que é difícil, né? O tempo todo a gente é influenciado pelas decisões do governo, dos políticos, mas o viver independente da política, Fabiano, significa dizer de você entender que se você fizer um bom planejamento financeiro, independente da política, pelo menos você vai conseguir fazer o básico bem feito. Perfeito. Pode ser que você tenha que cancelar aquela viagenzinha, mas o básico ele vai ser bem feito. Dentro dessa questão do básico, né, quando a gente fala de viver a parte da política, você está dizendo que a gente tem que estar até fora, por exemplo, de um benefício, sem contar num benefício social, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui da pessoa que está nos ouvindo agora. Então, mas eu trabalho de carteira assinada, se eu for mandado embora, eu tenho seguro-desemprego. Isso também conta nessa história de viver à parte, ou seja, tudo bem, você pode até ter o seguro-desemprego, mas não conta com ele. Perfeito. Não é você não usufruir de algo que seja seu direito, né? Eu fui mandado embora. Tem direito a um seguro-desemprego? Não é para deixar lá não, viu, gente? Na caixa lá parado, não. É para usar, mas não contar com ele. Exatamente. Você pode ir lá, deve ir atrás do seu direito, mas não ficar dependente dele, né? Que aquilo seja uma segurança a mais, até para você às vezes não precisar mexer na sua reserva, mas que se por um acaso
né, você não for um CLT, você é um autônomo, Exato. você é um PJ de outra forma ali, e você não conta com aquela segurança, você não ter nenhum desespero. Então você tem toda a razão. Não é você não correr atrás do seu direito, mas é você entender, apesar de você ter aquele direito, você não precisar contar com ele se for o caso. Agora, a gente pensando no início do ano, né? Sempre aquele... Começa o ano, nós estamos na terceira semana de janeiro, né? E aí, terceira semana de janeiro, já começa a cair na real algumas coisas. O cara falou que ia fazer academia, já tem 3 semanas que não foi. Falou que ia juntar um dinheiro quando receber o salário, não juntou nada. Janeiro é um mês necessariamente de reorganização das coisas, reorganização das ideias e tudo mais. A gente falava até ontem no programa, conversando aqui com um consultor também financeiro, estamos aqui ouvindo pessoas que, né, têm responsabilidade no que dizem, né? E a gente falava sobre colocar no papel ali, nem que seja um papel ali, uma folha de caderno, e você colocasse o seu planejamento, sua organização e sua meta. Queria te ouvir sobre isso também. O planejamento, a organização e a meta, essa tríade, ajuda na hora da relação com o dinheiro? Sem dúvida. A meta é o sonho, né? A meta é o nosso combustível. Então, o Fabiano tem uma meta, fazer uma viagem, comprar um carro, comprar uma casa. O que nos move, o que nos faz acordar cedo, trabalhar, correr é a meta, é o sonho. Só que quando a gente fica com ele muito distante, ou seja, quando a gente fica com ele só na nossa cabeça, a gente não consegue saber de fato quando é que a gente está realmente chegando perto desse sonho. Porque a gente, às vezes, não colocou preço nesse sonho, a gente não colocou prazo, a gente não definiu quem é responsável. Sou eu sozinho, sou eu minha esposa, sou eu meu marido, sou eu os meus filhos. Então, quando eu começo a colocar no papel, ou que seja, fazer um bom bloco de notas aí no seu celular, e começar a anotar, bom, eu vou guardar por 24 meses dinheiro pensando em trocar o meu carro. Beleza, eu tenho um carro hoje? Tenho. Quanto vale? Ah, vale 30 mil. Então, qual é a diferença para o carro que eu quero comprar? Aí, mais 30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esses 30 mil pelo período que eu tenho. Então, supondo que fosse 2 anos e meio, eu teria 30 meses, eu vou guardar R$1.000 a cada mês. E aí eu vou acompanhando, eu vou dando aquele checkzinho, né? Aquele Vzinho ali na frente para falar, guardei. Se eu guardei um pouquinho a mais, ótimo. Significa que lá no final, às vezes, eu vou conseguir antecipar a minha meta. Então, Fabiano, a meta, né, ela é o combustível de qualquer pessoa. Seja estudar o seu filho, seja ajudar mais os seus pais, porque às vezes a gente pensa que meta é uma coisa assim, casa, carro. Não, não. Às vezes meta é um curso, é uma viagem, é a realização de um sonho. Tudo isso pode virar meta e deve virar meta. Então, agora, essa questão da meta é interessante, né? Porque é interessante a gente falar, porque em janeiro a turma toda começa, né, a ficar com aquele pensamento, vou mudar e tudo mais. Na última semana, a gente fez uma série aqui, muito legal. Inclusive, gente, quem está acompanhando aqui o programa, está na TV a cabo principalmente, lá no nosso canal no YouTube, essa série está toda lá já para você acompanhar, muito legal mesmo, que a gente falou muito sobre o mercado de trabalho, então ouvi aqui presidente da Associação do Brasileiro de RH, um professor, um especialista em vendas, a gente fez um especial muito legal. E a gente falava muito da importância da renda, né? Da pessoa ter uma renda. E tem gente que está nos acompanhando agora, Matheus, que fala assim, o Matheus é simpático, me cativa aqui, né? Me falando do financeiro, mas eu não quero abrir mão do meu luxozinho, que é de almoçar fora todo domingo, ou de fazer um churrasquinho com os amigos no sábado. A pessoa, quando ela tem uma dificuldade de guardar dinheiro para determinadas coisas, tem que ampliar a renda, faz parte também da melhoria. Então, se a pessoa hoje ela ganha XY, se ela precisa de Z, vale a pena ela correr atrás de fazer esse Z, nem que seja num bico, num freelancer, num outro emprego, para poder caber essa vida dela no orçamento? Exatamente. A gente tem sempre 2 caminhos óbvios. O primeiro, que a gente pensa automaticamente, é cortar alguma despesa, porque aí sobra mais. Agora, se eu não quero ou se eu não consigo mais cortar a despesa, só me resta incrementar minha renda, aumentar aquilo que entra. Então, seja através de uma segunda fonte de renda, seja às vezes um experimento, né? Você ainda não está seguro, não quer necessariamente começar uma outra atividade, mas de repente você pode começar a revender algum produto, seja um cosmético, seja roupa, seja de repente, se você é uma pessoa como você, um bom comunicador, uma pessoa já com uma boa experiência na área, você fala, eu posso fazer uma mentoria,
eu posso dar consultoria em comunicação, posso lançar o meu curso. Então são oportunidades para você trazer um incremento de renda e ao mesmo tempo você está ajudando outras pessoas que de repente buscam aquele serviço, buscam aquele produto e eles vão encontrar em você a resposta para aquela dor, né? Para aquele problema, para aquela necessidade que eles tinham. E às vezes tem gente que, por exemplo, tem um hobby, né, que pode se transformar em renda. Às vezes o cara é músico, toca bem ali, de repente ele pode começar a tocar num bar, começar a fazer um show ali e de repente conquistar. O problema do bar é que os amigos meus que têm emprego e que são músicos acabam deixando tudo no bar. Mas pelo menos faz a farra no bar, né? Em último caso, pelo menos fica elas por elas, né? Exatamente, pelo menos paga ali o cuvê, né? Eu conheço algumas pessoas aí, viu? Vou citar nomes, não, mentira, não vou citar. Mas agora, Matheus, quando a gente pensa 2023, nesse ano, voltando a destacar esse ano complicado em termos de economia, temos aí um processo complexo no que diz respeito a pensar as nossas finanças em meio a uma crise. Você tem aí, ao mesmo tempo que você tem uma mudança política, você tem empresas aí como a Amazon mandando embora muitas pessoas, você tem grandes empresas, até as grandes empresas da nova geração aí, como a Meta, mandando embora também. Ou seja, a gente tem que estar associado à empregabilidade, mas a gente precisa começar a colocar o dinheiro para trabalhar para a gente também. Porque eu acho que o brasileiro é muito do suor, mas pouco da renda. Isso, até porque a gente vive uma cultura de imediatismo, né? O brasileiro ele tem uma cultura daquilo que quer tudo para ontem. Tanto é que o financiamento, o lugar no mundo onde o financiamento é mais popular é o Brasil. Idem o parcelamento. Por quê? Porque se eu quero um telefone celular, se eu quero um televisor, se eu quero um carro, eu não quero esperar para eu juntar dinheiro para só então eu comprar aquele carro. Quem está acompanhando, quantas vezes você já não assumiu uma dívida sem ter muita certeza se você podia honrar aquela dívida. Por quê? Porque eu sou imediatista, né? Eu não quero esperar o tempo necessário. Então, assim, mais uma dica que eu falo que educação financeira, Fabiano, se ela fosse sobre números era muito fácil. E muita gente acha, eu não sou bom de conta, por isso que eu não tenho muita educação financeira. Eu falo, mas todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha. Educação financeira é sobre pessoas, é sobre comportamento, né? Então lá na nossa infância, lá na adolescência, a gente vai recebendo muita informação do mundo, da família, da escola, e ali é que a gente forma a nossa personalidade financeira. Então quando a gente chega na fase adulta, onde a gente tem um salário, a gente tem uma renda, ou a gente vai empreender e ganha um dinheiro, a gente não tem educação financeira. Ou a gente vem cheio de crenças, cheio de trauma, e aí tem dificuldade para poupar, ou o oposto, se torna uma pessoa mesquinha, mão de vaca. Então, para quem esse ano, que ainda tem muita dificuldade em pensar como é que eu vou me planejar, o primeiro passo é sentar mesmo, sabe? Olhar para a tua vida financeira, entender o momento que você está vivendo, porque se eu não entendo o momento que eu estou vivendo, eu não sei o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, né? E também entender o que você pretende fazer para o ano. A gente falou das metas, mas tem o dia a dia. Quem tem filho, daqui a pouco volta à escola, é material escolar, é aquele tanto de conta que a gente sabe que vai chegar, né? Quem está em Minas Gerais, por exemplo, vai começar a pagar o IPVA só em março, mas tem estado que já está cobrando IPVA, tem o IPTU, então, meu amigo, né? O planejamento ele tem que acontecer, educação financeira tem que deixar de ser uma desculpa das pessoas falar que não tem e começar a buscar essa informação, porque senão, né, quando chegar lá na frente, que você tiver que parar de trabalhar, você vai viver de quê? Matheus, a gente vai viver agora de um intervalo. A gente vai voltar rapidinho. Eu quero muito abordar com você na volta sobre, será que quem está nos acompanhando agora, qual que é a hora de falar com o filho sobre educação financeira? Tem idade para falar de educação financeira? Será que 2023 é o ano para os pais, de certa forma, olharem para a educação financeira dos filhos? Mas na volta do intervalo, eu quero agradecer demais você que está aqui com a gente no canal Viver Brasil. Um ano no ar, de Minas para o Brasil, de Minas para o mundo, de Minas para você. A gente volta rapidinho com mais um bloco do Economia. E agora?